Gente, eu vou fazer esse vídeo sobre o atentado do Roberto Jefferson aos policiais federais, né, hoje. E eu vou fazer esse vídeo, ele vai fazer uma reflexão sobre a origem do fascismo atual, que está aí no poder, ok? E vai começar a partir de um gancho de uma jornalista da Globo News. Não assisto muito o Globo News, não sei o nome dela, mas ela falou sobre o atentado do Roberto Jefferson, que é evidente que há uma tentativa de desestabilizar as eleições, porque tá aí o calendário, né? Não tem como desvincular uma coisa com outra. Achei ótima a observação dela, bem perspicaz, né? Interessante. Porém, em cima dessa observação, eu preciso produzir, né, um ponto de vista, né, também, porque não tem como desvincular tão pouco, né, a prisão do Lula quando ele era líder das pesquisas no ano da eleição, em 2018, em abril de 2018. Não tem como desvincular isso da ideia de interferir também nas eleições, ok? Então, o que a gente tem aí é uma evidente declaração óbvia, né? Evidente, óbvia, das tramóias que se fazem no Brasil nos períodos eleitorais. Uma coisa assim, quase que corriqueiras. O Lula foi vítima de um juiz que sequer tinha o direito de julgá-lo. E os tribunais superiores, ninguém julgou esse mérito. Isso só foi julgado no STF. Ou seja, o Sérgio Moro sabia que não podia julgar Lula e mentiu, assumindo essa postura. Por isso, inclusive, foi julgado parcial, suspeito. E a sentença do Moro é ridícula. Condenado por atos de ofício indeterminado. O que é isso? Cadê a condenação, afinal de contas? Então, o Lula, em 2018, as classes dominantes resolveram dar um golpe na democracia, tirando o candidato natural da democracia, do meu ponto de vista, que é o Lula. Achavam que o Alckmin ia entrar, que hoje é vice do Lula, muito bem escolhido, por sinal, só que a campanha do Alckmin não cresceu, e tiveram que ir para o plano B, que era o Bolsonaro. E acabaram aceitando o Bolsonaro. E também houve uma migração de votos de quem está em primeiro indo para segundo, porque o primeiro não concorre mais. Mas isso é outro detalhe, isso é uma bobagem. A questão é que o Bolsonaro não foi eleito nem por uma, vamos dizer assim, verdade democrática, porque o processo contra o Lula não poderia nem ter existido. O que evitou que o Lula fosse candidato jamais poderia ter existido. Por isso o STF condenou, jogou nulo. Então, assim, a eleição do Bolsonaro ela está baseada nessa mentira que o Moro contou. Do ponto de vista religioso, é uma reflexão, do ponto de vista religioso, o Bolsonaro, eu já fiz um vídeo sobre isso, o Bolsonaro ele não é uma autoridade constituída realmente por Deus, porque é uma eleição, um ano de eleição de 2018 baseado na mentira do Moro, que foi o golpe. Agora, as classes dominantes que escolheram Bolsonaro, sabiam quem era Bolsonaro, conheciam Bolsonaro, quem não conhecia o Bolsonaro, fizeram essa escolha. O fascismo que está aí no poder, né, e o estímulo ao ódio, né, à antipolítica, né, e aos políticos, houve a partir de 2013 um estímulo, um discurso de ódio que foi crescendo também. As famílias ricas, as classes dominantes escolheram isso. Eles que colocaram o fascismo no poder. O fascismo é filhote dessas famílias ricas, classes dominantes no Brasil, donos de comunicação, igrejas que estão vinculadas a isso, grandes grupos e tal. O fascismo está aí, é filhote deles. Ok? Essa é a origem do fascismo aqui no Brasil, a principal, o golpe na candidatura de Lula em 2018, porque Lula é o candidato natural da democracia brasileira.
o momento, agora, no dia de hoje, Lula venceu Bolsonaro e venceu bem. Bolsonaro não foi reeleito. O que teria acontecido em 2018, pelo menos no primeiro turno. Ok? É isso aí. Tá aí posta a reflexão. Vamos ver, vote Lula. Continue defendendo que o Lula é um bom governo. Eles querem abaixar o salário mínimo, que trabalhe na campanha. Eles querem acabar com a obrigatoriedade de um salário mínimo. É como o Eduardo Moreira colocou, é o sonho neoliberal. É uma burrice, ok? Uma ideologia, isso é pura ideologia, não tem uma justificativa puramente econômica. Você vai acumular mais riqueza na mão de patrões.